Outra pessoa que não leu ainda, é isso? A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação que foi chamado. Foste chamado sem um servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Então, vamos lá, Gálatas 5, verso 6. Gálatas 5, verso 6. Pode ler quem achar. O que ele diz aí? O que está escrito aí? Pode ler, Leninha. Amém. Quem vai ser outra pessoa que vai ler? Hoje o pessoal está meio inibido para ler? Vamos ler, Daniel, pode ler. Gálatas 5, 6. Pois, quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Amém. Lê o 6,15 aí agora. É isso mesmo. Não importa circuncisão e circuncisão. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem em cima. Não, mas deve ser o 6,15. Gálatas 6,15. É mais uma página aí. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. Isso aí. Ser uma nova pessoa é o mais importante de tudo. Uma nova criatura. E isso que é o ponto importante e crucial da fé cristã. Ser uma nova criatura. Por isso que ele fala, nós lemos ali, ó, isso aí, porque em Cristo nem circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Você vai guardar os mandamentos de Deus porque você ama a Deus, não é porque você é circuncidado. Você vai fazer a vontade de Deus porque aceitou Jesus como um único e suficiente Salvador. Não porque é circuncidado, ou é porque é incircunciso e o outro não consegue aceitar Jesus. Não é isso. Então, voltando para 1 Coríntios capítulo 7, no verso 21, foi falado o quê? Para o escravo. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Se você foi chamado e você é um escravo, você não fique preocupado porque você é escravo. Agora, mas se você pode comprar sua alforria, trabalhe, compra a sua alforria e resolve. Você não vai, eu vou viver servo, minha amiga. Porque Jesus falou que, e Paulo falou que já que eu aceitei a fé, eu estou livre assim, eu vou continuar escravo. Não, se você pode comprar a sua carta de alforria, compra. Você pagando uma dívida, seja lá qual for a forma, você vai e faz isso aí. Por quê? Vamos lá, 22, 23 e 24, de 1 Coríntios 7. Ele vai continuar falando. A gente já leu no 19 que o que é importante é guardar os mandamentos de Deus. Isso. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E, da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Foste comprado por um bom preço. Não vos façais servo do Senhor. Então, quer dizer, quem é servo, um escravo, você em Cristo é livre. Nós temos uma igreja lá no presídio, né? Já esse ano faz 11 anos. Muitos dos que estão lá e participam lá, e eu quero que todos eles são livres, mas estão cumprindo uma pena no presídio. Mas são livres, já são libertos do pecado, do vício, daquela vida antiga. São nova criatura, a gente pode dar testemunho da transformação de cada um deles. E os demais presídios, as pessoas estão trabalhando, estão homens sendo batizados, mulheres sendo batizadas, suas vidas transformadas. Então, a gente não deve ficar preocupado com essas condições, porque o livre, eu falei de preso, né? Mas é porque eu estou fazendo aqui um parênteses, né? O livre é servo de Cristo. Quer dizer, ele faz um jogo de palavras. Ei, você que é escravo, você é livre em Cristo. E o seu dono, ele é servo de Cristo. Ele é escravo de Cristo. É um jogo de palavras para dizer, está todo mundo igual aqui, está todo mundo no mesmo nível. Mas se você puder melhorar de vida, comprar sua liberdade
entendeu? Progredir e ir para frente. Aproveite a oportunidade para isso, entendeu? Não é porque ele está dizendo que cada um foi comprado por bom preço em Cristo Jesus e fique satisfeito do jeito que está muito bom e continue assim, na escravidão ou qualquer coisa assim, não. Ele está dizendo que a gente tem que se contentar com o que temos, como somos, mas todos nós procurarmos progredir. Então, no 23, ele diz que fomos comprados por bom preço. Então, ele está querendo chamar atenção para a gente não ficar agora fazendo servo dos outros. Que agora vem querer trazer outro tipo de princípio, de orientação dentro da igreja, que se apresenta contrário àquilo que tudo que foi pregado, que foi anunciado por Jesus e pelos apóstolos. Tá certo? Uma cidade portuária que tem muito escravo, tem donos de escravo, o pessoal das docas e tal, trabalhando naquele negócio todo ali, estão descobrindo Jesus, estão descobrindo a liberdade, uma mudança de vida, e vem agora outros pregando, agora estão na igreja e vem outros pregando outro tipo de doutrina, outro vento de doutrina, querendo tirar daquilo lá. Vocês não se façam servo dos homens. Paulo, ele defende muito o empreendedor. Ele apoia muito o empreendedorismo. Quando a gente lê as cartas de Paulo, ele só falta falar assim: ei, você, se puder, não seja funcionário de ninguém. Entendeu? Não trabalhe fichado para ninguém, trabalhe por conta própria. Cada um dê conta das suas coisas. E para você não ficar agora à mercê de outro, que pode querer te escravizar psicologicamente, na renda, em qualquer outro tipo de situação. Se você trabalha por conta própria, você está mais livre para definir o que você vai fazer da sua vida, como você vai dar conta da sua vida. Isso é uma visão que Paulo tem a respeito do assunto. Sim? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, com a morte e ressurreição de Jesus, ele dá o desfecho a essa situação, até mesmo dentro da própria igreja, onde o batismo vai ter o mesmo valor para aqueles que passam a fazer parte da seita dos nazarenos, entendeu? Quanto a circuncisão para um judeu ser entendido. Isso vai acontecer, o batismo vai assumir esse posicionamento de um novo nascimento, de uma nova criatura. Nós já fizemos um estudo aqui sobre o batismo. O batismo de João para trás, o batismo era um ritual de purificação. Em Cristo Jesus, o batismo vai assumir um papel mais sublime. Não só uma purificação, mas como um sepultamento de um velho homem, de um novo homem. Então, quando Paulo vai escrever Romanos 7, que fala: a mulher está ligada à lei do marido enquanto ele é vivo, e depois que ele morre, ela pode casar com quem ela quiser, ele está falando em referente a esses rudimentos da igreja que tinha antes, porque Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Foi circuncidado para poder entrar no templo e poder estar nos lugares onde Paulo, Tito também e alguns outros. Então, o que acontece? Essa situação de contradição... É bem complexo o assunto. Paulo está no legalismo. Guardar o salvo para ser salvo. Não, eu guardo para eu dar para Cristo. Não tomando a obra como uma forma de se justificar perante Deus. Até hoje, os judeus têm esse costume. Guardar o mandamento. Nós fomos na igreja costuma dizer lá em Campo Verde. Sim. Você lembra lá? Diz que você não guarda o sábado, você pode ser Jesus. Ela é cristã. Mas se você guarda o sábado, não guarda, está condenado. Ah, mas eu creio em Jesus. Não tem problema, você está condenado. Você tem que guardar o sábado, senão você está condenado. Eu até falei isso assim, mas é estranho. Não, vamos com calma com eles, vamos com paciência, o jeito de eles entender. Eles têm que entender que a obra tem que ser algo natural. Tem que ser espontâneo e tem que ser a consequência da salvação, não a causa. Exatamente. Aí Paulo fala disso, Paulo fala como não tem dificuldade de modo nenhum, mas é um assunto complexo. Ele circuncidou Timóteo, Tito e alguns outros, porque eles tinham que ir no templo, senão o outro tinha que ficar na área do gentil. E como o outro ele ia levar consigo lá, ele não está se contradizendo, mas existe uma necessidade. Para ir lá, só se o rapaz for circuncidado. E ele é circuncidado para isso. E o que Paulo está defendendo, agora você perguntou quando é
que a circuncisão deixou de ser. Porque o movimento cristão, o trabalho de Jesus é chamar a todos. Lembra que eu falei? Lá no início da igreja, muitos achavam e entendiam que para o sujeito se tornar cristão, primeiro ele tinha que circuncidar. Então ele é gentil, ele vira judeu. Depois que ele vira judeu, ele passa a ser da seita dos nazarenos, que depois vai ser chamado de cristão. A reunião do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos e as decisões que estão sendo tomadas na igreja, vai dizer, o pagão, o gentil, não vai passar por esse processo de judaização. Se ele é incircunciso, ele entra para a fé incircunciso. Quem é da circuncisão vem para a fé cristã também está circuncidado. Ninguém vai mudar esse padrão. E o batismo, então, ele vai assumir esse novo nascimento. Como eu estava falando de Romanos capítulo 7. Só que quem morre em Romanos capítulo 7 não é o marido, é a mulher. Ele está falando do déspota, que é o dono. Então, nessa morte do pecador e essa sua ressurreição, ele é uma nova criatura. E nessa nova criatura que ele é, que nós somos em Cristo Jesus, nós não somos obrigados à circuncisão ou qualquer outro tipo de ação assim, desse jeito. É pela fé em Cristo Jesus. E nós vamos passar, que ele já citou aqui os mandamentos do Senhor, por naturalmente, por vontade e por desejo. Como eu sempre já frisei, e a gente está sempre aqui, batendo na mesma tecla na igreja aqui. Nós não somos salvos porque guardamos os mandamentos de Deus. Nós somos salvos pela graça imerecida de Deus em Cristo Jesus. Nós somos salvos porque cremos em Jesus como o único e suficiente Salvador, o enviado do Pai, cheio de graça e de verdade para nos redimir. E porque somos salvos em Cristo Jesus, a gente olha para os mandamentos de Deus e tem prazer em guardar e andar nesses mandamentos de Deus em espírito e em verdade. Então a gente tem que ficar bem claro para nós isso aí. E Paulo está tratando aqui porque muita gente vinha de fora e queria que estes homens que se converteram a Cristo fizessem a circuncisão. Aí Paulo vai dizer, esse negócio está ultrapassado, acabou nesse sentido aí. A incircuncisão não é nada, a circuncisão nada é, o que importa agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. E a partir dessa novidade de vida, e cada um fique como foi chamado. Quando Paulo diz cada um fique como foi chamado, tem gente confundindo, dizendo, então se ele é ladrão, pode continuar ladrão porque crê em Jesus. Né? Se a pessoa está na prostituição, pode continuar na prostituição porque crê em Jesus. Não é nada disso que ele está falando. É dessas outras condições que às vezes vão surgir um ou outro dentro da igreja que vão querer levantar aquelas questões e aí ele é contra. Por isso que ele fala, ninguém fique servindo a outro. Você tem que servir a Jesus. E quando a gente serve a Jesus, o Espírito Santo de Deus vem e faz uma obra na minha vida e na sua vida que abre as nossas mentes, abre os olhos do entendimento e começa a nos dar capacidade de entendermos bem do que está se tratando. E como diz o capítulo 2, verso, não me lembro agora, se é 16 ou 13, que diz, nós passamos a ter a mente de Cristo, porque Ele é a nossa cabeça, Ele é a cabeça da igreja. E a igreja somos nós, não são as quatro paredes, é a membresia. E Ele passa a nos guiar nos melhores caminhos do nosso processo de caminhada até a volta de Jesus. Então a gente tem que ter uma inteligência, uma maturidade psicológica, emocional, espiritual, para lidar então, já que nós estamos falando de matrimônio, dentro do casamento, na relação interpessoal, na relação com nossos negócios, nossos afazeres, na relação que nós temos como membros da mesma igreja, de uma mesma fé, a relação familiar, como que as nossas famílias lidam uma com a outra e qual é o testemunho de Cristo para isso aí. Por isso que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele fala, a vossa equidade seja notória a todos. Né? As pessoas vão reconhecer no cristão pessoas que estão seguindo a Jesus, estão servindo a Jesus, que têm um modo de vida diferente, uma cultura diferente de lidar com amabilidade, com benignidade, com mansidão, com amor, com compromisso, com capricho com o outro, nas suas necessidades, entendeu? Também nas suas alegrias e satisfações, que às vezes nós temos amigos queridos, que nós queremos muito bem, que estão alegres, estão felizes, nos convidam para uma festa deles, para um momento deles, e tem coisas lá que nós não participamos, mas isso a gente não precisa se negar a participar da alegria que o outro tem, se tiver sabedoria, entendimento e compreensão.
Então, isso é de extrema importância, gente, esse equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, equilíbrio sentimental, equilíbrio familiar, equilíbrio espiritual, psicológico, emocional, para lidar com o conhecimento da palavra e praticar no seu dia a dia. Mas vamos continuar a leitura de Coríntios? Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. E por isso que a gente guarda o mandamento. Isso, mas aí eu não acho que tem uma consequência, né? Os mandamentos, acho que interferem na salvação também, não? Veja bem. É porque, na verdade, é o seguinte, o que eu estou apresentando é, nós guardamos os mandamentos porque somos salvos. Aquele outro que diz que é salvo e não guarda os mandamentos, no dia do juízo ele vai ter que lidar com Deus como nós. Entendeu? E aí, cada um vai ter que lidar. Porque tem gente que acha que Jesus aboliu a lei de Deus na cruz do Calvário. Às vezes muitas pessoas Se equivocam a esse respeito. Exatamente. nós somos feitos pela graça, não tem Não tem mais obrigação nenhuma. o prazer de guardar, guardamos. Se não tiver, não tem problema. Que está salvo. Pois é, existe. Mas não. Mas eles aí já decidem isso. Nós já estamos deixando claro que por causa da graça é que nós guardamos os mandamentos. Ele faz parte do projeto de salvação de Deus. A humanidade vai ser julgada pelo mandamento de Deus. No Apocalipse diz claramente, abriu-se o tabernáculo de Deus no céu, foi vista a arca do testemunho. E ali vai aparecer a lei de Deus. Ponto. Eu comparo mais ou menos com uma seleção. Você é convocado, você é escolhido mesmo. E você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, você vai ser excluído. O outro vai tomar seu lugar. Então, que seja dessa forma, mais ou menos. Por isso Uma comparação assim. Por isso que Jesus diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, tudo isso tem um processo. Eu só expliquei aqui, o que foi falado é o motivo que nos faz guardar os mandamentos. A gente não guarda o mandamento para ser salvo. A gente guarda os mandamentos porque já temos a promessa de salvação em Cristo Jesus. Não é guardar o mandamento que vai nos salvar. É porque Cristo morreu por nós, que a gente guarda os mandamentos, reconhece os mandamentos de Deus como universal, imutável e eterno, que vai servir para ajuizamento da raça humana. E nós, em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo de Deus operando em nós, a gente quer guardar esses mandamentos para a gente chegar lá. Entendeu? Agora, quem não guardar no dia do juízo vai ter que prestar conta diante de Deus. Oi? Uma retribuição, é por amor. Quando Jesus... Todos nós temos que guardar a palavra de Deus, mas com os nossos pecados, nossos erros, não seria o suficiente para isso. Então, Jesus Cristo deu a graça, mas já tinha que guardar antes, tem que continuar guardando e tem que continuar prosseguindo guardando. Mas é isso aí. Mas da graça, mas parece que a gente guarda por causa da graça. A gente não guarda, a gente guarda porque tem que ser guardado. Assim, A graça, quando eu digo da graça, eu estou entendendo o que você quer dizer. Ficou claro para mim. Os mandamentos de Deus é uma lei, é uma heteronomia, é a lei do outro que falou. Para você ir, vai bem. Coloque diante de ti o bem e o mal, escolhe, pois, o bem para que viva. Ela sempre foi eterna. Mas, quando eu estou dizendo que nós guardamos os mandamentos por causa da graça, é para ficar claro que nós não abdicamos da graça porque guardamos os mandamentos. Então, quem vai ouvir esse vídeo em casa, não achar que a Igreja do Testemunho de Jesus prega que para você ser salvo, você tem que guardar os mandamentos. Para ser salvo, tem que crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. E guardar os mandamentos de Deus, porque tem a promessa de salvação. Antes da fundação do mundo. Estão interligados. Pela graça é salvo. Não só tem que provar Jesus. O que eu faço para ter... Guarda os mandamentos. Amalgamado, é nesse sentido. É para depois ninguém confundir, achar que a gente só defende o mandamento, não está defendendo a graça da salvação em Cristo Jesus. Tem que ficar claro para nós. E sempre que a gente falar,
falar, ó, eu não estou guardando o mandamento para ser salvo, eu estou guardando o mandamento porque eu já sou salvo em Cristo Jesus. É lógico que isso aqui é uma resposta rápida e pontual. Existe todo um contexto para explicar, que é como você deu a explicação aí, que é perfeita a respeito do caso. Nova criatura, exato. Sim. Pelo amor de Cristo, quando a gente aceita a graça de Cristo, a gente é tão amado, se sente tão amado que a gente guarda os mandamentos por amor, não por obrigação de ter mandamento. Sim. Por isso que a gente acaba guardando o mandamento que a gente aceita. Com satisfação. A gente tem amor, que é bom e agradável. O próprio Jesus falou isso, da tua lei está escrito de mim, deleite-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está escrita nas tábuas do meu coração. Então, todo esse contexto. Porque, você falou, tem duas condições. Só falar, pela graça do céu, não. Uma condição Deus deu, dando o seu filho, qual a primeira? Exato. A outra, todo está falando aqui. Tem que guardar o Senão vai ficar de fora. Vai ficar de fora. Vai ficar de fora. É para ficar bem claro para outros que nos ouvem, que não conhecem a fé, de como é o processo. O processo é pela graça. Sem Jesus. Sim, exatamente. Tem que ter esse cuidado mesmo. 1 Coríntios, nós paramos no 23, 24, 25 e 26. E o 27, Paulo ainda volta a falar, que eu quero terminar essa semana aqui agora, para a gente já percorrer o capítulo 19. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. 26. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem, não estar assim. 27. Estás ligado à mulher, não busque separar-te. Estás livre de mulher, não busque livre. Porque para Paulo, o que está importando ali é a pregação do Evangelho. Quanto à virgem, eu não tenho o que falar. Por quê? Porque até nas outras culturas é o seguinte, a moça, ela é moça, está 17, 18, 20, 21, 22, não casa, não dá conta. Pera aí, o pai ou o familiar tem que dar uma condição. Eles têm aquelas culturas, mesmo os outros povos. Então, eu não tenho mandamento, não. Mas eu vou dizer o seguinte, que eu vou falar para o rapaz, para o moço. Se você não casou ainda, fica sem casar e vamos pregar o evangelho junto. Mas se você casou, continua com a tua mulher e tenta equalizar uma coisa para outra. Porque ele vai dizer mais, vamos lá, ó. Pode ser que uma crise estava perturbando a igreja a respeito desse assunto. Aí ele vai tratar. 28, 29 e 30.